Vascão da Gama venceu a Ferroviária ontem. Um jogo... Venceu, mas convenceu? Então, a discussão nossa nas redes sociais, inclusive no meu Instagram, Getúlio_Vargas, vocês podem seguir à vontade, que não pague, não dói, eu respondo DMs, algumas. A gente discutiu muito isso, né, do Fluminense, que tem 10 vitórias seguidas, não vem encantando, mas vem sendo efetivo. O Vasco venceu e em algum momento parece, Pinho, que é a mesma discussão, mas não é. Porque o Fluminense vem sendo efetivo e vem jogando, não vem dando espetáculo, mas, né, a gente percebe uma evolução do time do Fluminense. O Vasco ontem tomou um calor. Eu tô com os números aqui, na verdade eu não tô. Eu vou passar no Donos da Bola para vocês. Foram 21 finalizações da Ferroviária contra 6 do Vasco. Tudo bem, o Vasco entrou e o Vasco passou. Agora, eu quero ver o senhor Fui Clear, Eduardo Semblano, nosso comentarista, falar que o Flamengo é sempre beneficiado pela arbitragem com aquele gol da Ferroviária que foi anulado ontem, que o Caboclo estava pelo menos 1 metro em posição legal. O bandeirinha, o auxiliar do lado direito, na linha do lance, deu impedimento, uma vergonha, um assalto ao time da Ferroviária. Depois teve mais um lance polêmico, que a bola bate na mão do colombiano Quinteiro, recém-contratado, teve sua estreia ontem no Vascão da Gama, que inclusive também estará no nosso quadro Primeira Impressão do Donos da Bola, para o torcedor vascaíno falar o que achou da estreia do Canteiro. Então foi isso, estreia do Vasco, classificação do Vasco na Copa do Brasil, destaque especial para o Thiago Rodrigues, que pegou muito ontem, muito. O goleiro do Vascão, que veio do CSA, teve uma sequência de 3 defesas, Pinho, que eu fiquei impressionado. Lembrou, sabe quem? Você? Do GV. Não, Buffon. Lembrou o GV, as bolas teriam entrado as 3. Mas... E o Rani, hein? Continua. Nosso Rani. Quinhentola, né? Pô. Quinhentola. Ô, Agatha, o cara dá quinhentão pra quem dá o passe pra ele fazer gol. Se você fosse meio campo, você ia tocar a bola pra quem? Porque não paga nada ou porque paga quinhentola? Porque paga quinhentola. Aí o Nenê pegou lá na lateral de canhota e tuf! E um golaço, né, Pim, de cabeça, lembrando o Washington, coração valente do Fluminense, aquela cabeçada firme. Washington Braveheart. Sobre uma história boa dele, rapaz. Eu não posso falar aqui, senão o chefe briga, mas o Carlos Alberto e o Deco, campeão de tudo, são muito amigos dele. Aí o dia que o Deco veio ao Donos da Bola, a gente foi almoçar aqui do lado, no boteco ali, e estavam contando histórias dele. Muito bom, depois eu conto na live lá do YouTube, do Donos da Bola. E aí o Raniel fez mais um gol na temporada, já é o 6º gol dele na temporada, 5 no Campeonato Carioca e esse 6º. E o torcedor vascaíno tá rindo à toa, né? Entrou o empréstimo de 70 milhas, classificou na Copa do Brasil, mas... Esses 70 milhões aí já são da 777? Mas é um empréstimo ainda, não é a SAF. É um empréstimo. É só pra... Segura as pontas aí... É off o contrato da SAF. Por exemplo, se por acaso a 777 pode não fechar, é só mais uma dívida. E aí quem paga esses 70 milhões é a SAF lá na frente? Não, Vascão da Gama. A SAF, mas que dinheiro é que o Vasco não tem dinheiro pra pagar isso como? Mas é por isso que o torcedor vascaíno tá desesperado. O time não tá jogando, os reforços não chegam, o reforço de peso, né, pro Brasileirão. O time foi envolvido pelo Fluminense em reserva, tomou uma cipoada, 2-0, ficou barato. Ontem não convenceu. Domingo tem o Flamengo malvadão pela frente. Então, o torcedor vascaíno está preocupado. Entretanto, clássico é clássico e vice-versa. Por falar em malvadão, eu tava esperando você me dar deixa. Então tá bom. O Flamengo a gente não tem muita novidade não, só aquela novela de goleiros. O Petralha, presidente do Atlético Paranaense, falou que só falaria sobre uma possível negociação com o goleiro Santos depois da Recopa, após a final da Recopa Sul-Americana, que foi ontem, entre Palmeiras e Atlético Paranaense. Palmeiras campeão mais uma vez. Putz, grilo. E agora sim, o Flamengo está livre para negociar com o Santos. Acho que vai ser o nome. Porque apesar do João Paulo ser 5 anos mais novo, João Paulo, goleiro do Santos. Santos, goleiro do Atlético. João Paulo, goleiro do Santos. O presidente do Santos tá viajando na maionese, o André está falando... O presidente do Santos, o clube ou o goleiro? Não, do Clube Santos, ao glorioso alvinegro praiano. Primeiro, ontem o nosso cachorrão ligou para ele, na redação, ele, só vendo se pagar a multa, é 100 milhões. 100 milhões de euros por um goleiro? Aí a gente entendeu que era meio que um recado, não negociarei. Aí hoje a gente já tem uma atualização que por 8 milhões de euros ele vende, para um goleiro de 26 anos. Tá que caro não ainda saiu também, Não, tá muito caro. O preço do Santos, goleiro do Atlético Paranaense,
20 milhões de reais. Acho que o Flamengo pagaria. Acho que o Flamengo precisa. Pelo menos para ter, até porque dinheiro não é problema. Então a gente vai aguardar. Essa semana o Flamengo precisa se posicionar em relação a isso. O tempo está correndo, daqui a pouco as janelas fecham. E o Flamengo não se reforçou na meta, que é um dos principais pontos fracos do Mengão. Polêmica. Onde? Flusão. Que isso? O Diego Barros falou que você não se aguenta, tem que falar do Fluminense toda hora, que tá no teu coração. O Fluminense tá no meu coração, papai é tricolor. Eu ia muitas Laranjeiras ver o Flusão de Superézio, Ronald de Manchinha, aquele Flusão boladão lá de trás. Ia muito, Valber, papai me levava, mas depois não teve jeito, né? Fui picado pela mosca vermelha e preta, esquece. Aí numa E qual que é dessa polêmica aí? Você tá querendo plantar crise onde não tem, né? Pra derrubar o Fluminense tinha que botar o negócio na mesa, o laptop, o mouse. Teve que botar o mouse na mesa e botou. Fluminense joga pela Libertadores, agora jogou, né? Contra o Milionários, jogo de liberta. Aí a Conmebol já vem de Guerre. Não pode bandeira, não pode fogos, não pode não sei o que, não pode gritar, não pode dançar. Aí o torcedor já fica, pelo amor de Deus, nos arredores, né? A Conmebol tem esse poder ali aos arredores. Não sei quantos quilômetros exatamente. Como se fosse a Copa do Mundo, que a FIFA... O perímetro em volta do estádio. Você é bom. Porque você fala isso toda hora, né? A polícia isola o perímetro. Ele fala, eu escuto a bandido. O TP dele é assim. Tudo perímetro. E policiamento ostensivo. Tudo isso. Fala aí. Reforço. E aí, pra completar, o jogo do Fluminense foi em São Januário. Estádio do Vasco. A Conmebol mandou cobrir todos os símbolos do Vasco, isso é um desrespeito ao estádio de São Januário. O Fluminense está pagando, está alugando, mas peraí, aquilo ali tem dono, né? A casa da mãe Joana. Aí o Fluminense ficou chateado, a Conmebol encheu o saco do Fluminense por conta de um monte de coisa, aí o Vasco ficou chateado, aí o Fluminense brigou por aquilo, ele não pode cantar. E aí o Fluminense falou, próximo jogo vai ser no Engenhão. Acabou o Guerre. O acesso é mais fácil do que São Januário, tem metrô, tem trem, a galera já tá... não tem aquela coisa de ir pra dentro da casa do Vasco. Mas aí o Jan, ele libera? Porque o Jan não estava egoísta agora com o estádio? Mas parece que o Jan cedeu porque entra Conmebol no meio e tudo mais. Entendi. E aí o Jan, como belo businessman, ele não quer brigar com a Conmebol, né? Lógico. Apesar da Conmebol não merecer a nossa admiração por N fatores, né? Inclusive... Eu diria M até, uma perninha a mais. Por tanta M que faz... Não vou nem entrar em seleção aqui, porque me irritou aquele negócio de a multa do Brasil ser maior do que a Argentina, quando a Anvisa invadiu. Mas deixa pra lá. E aí, Pinho, sai hoje o adversário do Fluminense. Atlético Nacional e Olímpia jogam em Medellín, como diria o Pablo Escobar, em Medellín, lá na Colômbia. O jogo de ida foi 3-1 Olímpia no Paraguai. Então o Atlético precisa reverter essa situação para tentar enfrentar o Flusão na próxima fase. Para quem eu tenho que torcer? Então, cara, eu acho o time do Olímpia mais ajustado. Jogar no Paraguai é difícil. Então eu quero o Olímpia. Tô brincando. Que passe o mais fraco. Não, mas assim, vou falar uma frase agora. Desafio, né? Graças a Deus, se Deus quiser, é importante ter os pontos. Vamos conseguir. Venha quem vier que a gente faça 1-0, retranque ali o time e não tome empate. E dentro do nosso discurso, graças a Deus, se Deus quiser, não pode escolher adversário, né, Pinho? É uma das frases feitas de futebol. Quando se apresenta é como? Tô muito feliz em estar aqui, o meu sonho era vestir a camisa, não sei o quê. Alguém da família sempre torce pro time. Antes do jogo vamos lá, vamos ver, se Deus quiser, um resultado positivo. No intervalo vamos escutar o professor no intervalo. E nessa situação, é para falar, a gente não pode escolher adversário. Então esse é o desafio. Fluminense, espero o vencedor. Na verdade, vencedor não, porque se empatar, passa o Olímpia e o Flusão joga contra o Olímpia. Falando de Botafogo, do John Textor, que você já trouxe, a novela continua, tá? Torcedor botafoguense, Marcos Lacerda, que passou há pouco aqui, com sua blusa social, abotoada até em cima, assim como Daniel Alves. O John ainda não resolveu o caô, não tem ninguém certo ainda. O Felipe Sampaio, bom zagueiro, ainda não assinou com o Botafogo, apesar do Gangan, time dele da França, já ter postado em tom de despedida, obrigado por tudo. E o Lucas Piazon, meia que era promessa do São Paulo, foi vendido ao Chelsea, mas não jogou pelo Chelsea, ficou emprestado lá pela Europa. Recentemente estava no Braga de Portugal, também
manifestou vontade de jogar no Fogão, o Botafogo está interessado. Mas, Pinho, tem uma frase muito clássica no Rio de Janeiro, que é rir. Tem que fazer rir. Se o Jan não liberar o Pix, como é que vai trazer essa galera que joga na primeira prateleira, Pinho? E quando que fecha aí essa janela? O Botafogo, acho que não tem mais muito tempo, né? Não tem mais muito tempo. A Tati Tavares acabou de me passar esses números e eu acabei de esquecer. Mas olha quem tá aqui, Thiago Cachorrão, nosso produtor, a gente tem tempo, né? Não, qual é o sobrenome do Thiago? Cachorrão. Big Dog em inglês. Big, a janela fecha quando pro Botafogo se reforçar? Não sei, posso ver aqui. Não, pelo menos ele vai ver. Não, mas é porque tem duas, né? Tem a Nacional e a Internacional. E com essa coisa de pandemia e tal, deu uma mudada. O Dodô do Shakhtar também interessa ao Flamengo. Dodô do Shakhtar, pronto, torcedor rubro-negro. Aí, interessa ao Flamengo e, óbvio, por conta de toda essa guerra que vem acontecendo, né? Pelos lados de lá, os jogadores do Shakhtar foram meio que disponibilizados para empréstimos, desde que em clubes de alto nível, que mantenham a competitividade. E é um ótimo nome para o Flamengo, que está precisando. E como o treinador, como o Paulo Souza tem reclamado um pouquinho de alguns atletas, vamos ver se o Dodô vindo de lá, ele fica feliz. Esse é o lateral. Isso que eu ia falar, perguntaram aqui a posição dele, é lateral? É o que era o Dodô que era do Atlético, é esse? Lateral direito? Dodô que era do Curitiba. Ah, tá bom. Lateral. Federação reservou 2 janelas para o Brasil em 2022. A primeira de 12 semanas e a segunda de 4 semanas. Uma de 1º de fevereiro a 25 de abril e depois só em julho. Então acho que tem um tempinho ainda. Mas a janela internacional funciona de uma forma diferente. Então essa é para negociações internacionais. Não, aqui no Brasil vai funcionar, porque o Flamengo precisa resolver essa questão no goleiro Pinho. Não dá para ficar nesse chove não molha, não contrata, e a coisa está acontecendo. Ou se posiciona, não vamos contratar, vai ser o Hugo, vai ser o Diego Alves, ou estamos no mercado, que aí pelo menos deixa o torcedor tranquilo.